Olá, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí. Hoje nós vamos entrar em 2 Samuel, capítulo 14. É muito interessante aqui, porque nós sabemos que vão ser 4 personagens, né? Vai ser o Davi, o Joabe, a mulher que Joabe arrumou lá para estar preparando para haver perdão entre Davi e Absalão. E a gente, perdoar não é fácil, tá? Perdoar não é fácil, mas nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus para estar nos constrangendo a pedir perdão. E às vezes, muitas vezes, a gente não sabe nem se a pessoa está com raiva da gente ou não. Mas que nós possamos ter um coração perdoador em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem passado por alguns problemas aí em relação a isso. Mas eu sei que a vitória é certa em Cristo Jesus. E tudo depende de Deus, né? Não depende da gente. E também porque precisamos decidir para o bem em Cristo Jesus. Aqui em segundo livro de Samuel, capítulo 14, deixe o seu like, o seu comentário. Vamos estar aí, nós sabemos que aconteceu uma tragédia. A espada começou a passar na casa de Davi por causa do adultério. O adultério é extremamente perigoso, gente. O adultério abre a porta para muitas coisas. Pode ver que o Davi, ele arrependeu do adultério entre ele e Batseba. Ele que também colocou Urias à frente da batalha, o seu amigo, eles eram amigos, né? Colocou à frente da batalha para morrer, ele errou para consertar um erro e bagunçou foi tudo. E com isso ele adulterou com Batseba e ela ficou grávida. E aí, quando Urias foi colocado à frente da batalha e morreu, Davi foi e pegou Batseba como esposa, e passando um ano ela ganhou o menino. E aí o profeta Natan foi falar com ele. Depois de um ano, o profeta Natan foi falar com ele e criou uma parábola. Daquela parábola lá, ele falou que o homem pobre tinha só uma cordeirinha, uma cordeira bem gorda, bem bonita. O homem rico tinha várias cordeiras. Só que tem que o homem rico queria a ovelha do homem pobre, que tinha apenas uma. E ele pegou aquela cordeira e matou. E Davi ficou assim, injuriado, ficou bravo, falando assim: nossa, esse homem tem que ser castigado, que injustiça que ele fez, que ele tinha muitas ovelhas, mas desejou a ovelha do outro. Aí Natan aproveitou, o profeta Natan falou assim: esse homem é você. Porque Davi tinha muitas mulheres, mas desejou a única mulher de Urias. E Deus, aí na hora ele arrependeu. Às vezes precisa de alguém ser usado para nos mostrar que nós precisamos nos arrepender. Deus usa as pessoas. E Deus usou o profeta Natan para mostrar para ele o pecado. Aí ele arrependeu, ele fez até o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E coloca em mim, né, um coração inabalável, um espírito inabalável que não se abala. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas o adultério acabou com ele, né? Aí o Davi arrependeu, mesmo assim as consequências ficaram. Deus falou assim: eu te perdoo,
né? Porque o caso dele, até naquela época, era tão sério que até o rei tinha que morrer pedrada em caso de adultério. E aí ele arrependeu, pediu perdão e foi perdoado, mas Deus usou o profeta Natan para falar com ele que a espada ia passar na casa dele. E a primeira coisa que ia acontecer é que ele ia perder o filho dele. Perdeu o filho dele e realmente ele perdeu o filho. Ei, Chica, beijo no coração, minha amada. Estou entrando no capítulo 14. Aí o profeta Natan, ele denuncia o pecado diante de Davi. Aí ele reconhece que realmente ele pecou. E aí a espada começou a passar na casa de Davi. Mesmo Deus perdoando ele, a consequência ficou. Começou com a morte do filho, mesmo ele jejuando, mesmo ele pedindo, e o menino adoeceu, e Deus matou a criança do adultério. Depois, nós sabemos que Aminon era irmão de Tamar, mas Aminon desejava sexualmente, ele desejava a Tamar, que era a irmã dele. E ele desejava, ele estava até doente, de tanto que ele estava desejando a Tamar. Depois que ele conseguiu, a Tamar falou assim: não faz isso, meu irmão, pede meu pai para você casar comigo. Porque naquela época, nas outras, Deus é proibido, Deus proíbe de irmão casar com irmão, de mãe casar com filho, está proibido, na palavra de Deus está proibido, mas as outras nações pagãs tinham esse costume. Então, eu creio que ela lembrou desse costume e falou assim: pede meu pai para você casar, nosso pai para me casar com você. Não, ele pegou ela à força e estrupou Tamar. Tamar, as virgens naquela época andavam com roupas coloridas. Tamar rasgou a roupa colorida, ele destruiu a vida de Tamar. E Absalão, que era irmão de Tamar, ficou muito revoltado mesmo. O pai ficou sabendo, mas o pai omitiu, ele não fez nada. Quantas vezes nós pais queremos omitir os erros dos nossos filhos? A Aminon era para ser castigado. Davi fez vista grossa ao pecado de Aminon. Ele estrupou a própria irmã. E Absalão, ele guardou isso, acho que durou uns 2 anos. Ele ficou 2 anos guardando esse ódio de Aminon, mais ou menos. Ele fez uma reunião na casa com todos os irmãos, mas o plano era matar só a Aminon. Cada um tinha sua casa, os filhos tinham sua casa. Aí Absalão armou. Eles eram irmãos, isso mesmo, Chica. Eles eram irmãos por parte de Davi e de mães diferentes, isso mesmo. Mas a Tamar e Absalão eram irmãos, filhos do mesmo pai Davi, né? Mesmo sendo filho só, não tinha esse direito, né? E foi um estrupo. E aqui, gente, o Absalão planejou a morte de Aminon para vingar o estrupo de Tamar. E ele matou Aminon. E chegou aos ouvidos de Davi que todos os filhos dele tinham morrido. E Davi ficou desesperado, mas alguém falou: calma, não fale isso com o rei. Mataram só Aminon. Absalão mandou matar ou matou o Aminon, armou para ele, mas fugiu lá para Jesur, que era o lugar que a Maaca, a mãe dele,
o avô dele morava, né? Então ele era também. Ele ficou por lá por 3 anos. Então aqui no capítulo 14, Absalão foge para Talmai e depois ele volta para Jerusalém. Na minha outra Bíblia está falando Jesur. Confere aí para mim, Chica, porque eu estou em outra Bíblia aqui, eu não vou pegar agora não. Isso mesmo. Assim, Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesur. Tá certo aqui. Ele foi para lá. E então, passaram-se 3 anos desse assassinato de Aminon. Davi começou a sentir saudade de Absalão. E conhecendo, pois, Joabe era o chefe do exército de Davi, e conhecendo, pois, Joabe, o filho de Jeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e pegou uma mulher lá e combinou com essa mulher. Essa mulher era astuta, né? Uma mulher esperta. Combinou com a mulher dela inventar uma história para Davi para conseguir trazer Absalão de volta. Aí ele combinou tudo com a mulher, falou assim: vista de preto, não passa perfume, e vai diante do rei Davi e conta essa história. Aí ele contou a história que ela chegou lá e falou: meu rei, aconteceu uma coisa grave. Meu filho matou o irmão dele. Nossa, é uma coisa muito triste que aconteceu. Eu estou muito chateado, que agora eu estou com medo de ter vingança. O que eu faço nessa situação e tudo? Mas aí, Davi, muito esperto, o rei Davi, muito esperto, falou assim: pode falar comigo. Quem armou isso foi Joabe, não foi? Aí ela falou assim: sim, foi ele que armou tudo isso e tudo. E aí a mulher, quando ela foi lá, e ele descobriu, né, que era Joabe que tinha planejado isso tudo. E ele disse à mulher: peço-te que a tua serva fale uma só palavra ao rei. Ele fala, e diz: fala. E disse à mulher: por que, pois, pensastes tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Por que tal palavra fica como culpado, visto que o rei não tornou a trazer o seu desterrado? Então, gente, aqui o que aconteceu? Joabe planejou. Eu acho assim que o que eu entendo aqui nesse perdão, Chica, não sei se você vai entrar no mesmo questionamento que eu, que sempre é bom alguém estar sendo usado por Deus para unir as pessoas que estão precisando de estar perdoando uma outra. Porque aqui Joabe conversou com ele, pediu ele para estar perdoando Absalão e tudo. E aí ele falou assim com ele. Então o Joabe foi e conversou com o rei pegou, foi e falou assim a Joabe: pode trazer o Absalão novamente. Mas aí Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei e disse: hoje conheceu o teu servo o que achei, graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou, pois, Joabe e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E o rei falou assim: olha, pode traz ele, mas eu não quero ver a cara dele, não quero ver o rosto dele. E aí voltou lá para Jerusalém e Absalão ficou na casa dele. Durante 2 anos ele ficou ali. Ele ficou lá sem ver o pai, que o pai não quis ver Absalão. Ainda estava passando pelo processo do perdão, né?
Então, gente, e também assim, aqui nesse capítulo 14, 2 Samuel 14, aqui está falando que não havia em Israel, em todo Israel, um homem tão belo e aprazível como Absalão. Desde a planta dos pés até a cabeça, não havia nele defeito nenhum. Ele era belíssimo, belíssimo. Ele tinha um cabelo tão pesado, o cabelo dele era tão lindo e tão pesado, que ele tinha que cortar o cabelo dele todo ano, de tão pesado que era o cabelo dele. Eu falo sempre que quando cita alguma coisa assim, é porque a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa com o cabelo dele no próximo capítulo, né? E aqui, e quando tosquiava a sua cabeça, isso sucedia que no fim de cada ano ele tosquiava, porque era muito, e ficava muito pesado, ele não aguentava. E também Absalão, ele teve 3 filhos e uma filha. E em homenagem a Tamar, que foi estrupada, ele colocou o nome da filha dele de Tamar. Só que tem que Absalão, passaram 2 anos, Absalão estava inquieto, porque, poxa vida, já tinha ele fugiu 3 anos, e Davi mandou buscá-lo, só que tem que, juntando tudo, havia 5 anos que ele não viu o pai dele. Então, assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu seu pai. Mandou, pois, Absalão chamar Joabe para enviar ao rei, porém Joabe não quis ir. Joabe falou assim, Joabe deve ter pensado, eu já dei um jeito já no negócio aqui, eu que não quero mexer mais. Só que tem que Absalão é muito atrevido, né? Então ele não quis ir. Então Absalão disse a seus servos, olha lá aquele pedaço de terra, aquele pedaço de terra, vai lá, aquele pedaço de campo, vai lá e põe fogo em tudo que pertence a Joabe, põe fogo em tudo, e coloca fogo em tudo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço do campo. E na hora que ele pôs fogo, Joabe foi atrás de Absalão e falou, ô Absalão, por que você fez isso? Pôs fogo no meu campo? Ele falou, eis que enviei a ti, dizendo, vem cá, para que eu te envie ao rei e dizer para ele por que ele me trouxe para cá, se ele não quer ver minha cara. Antes eu tivesse ficado em Jesus, é melhor que fora estar ainda lá, porque meu pai não quer me ver. E ele falou, agora pois, veja, eu quero ver a face do meu pai, do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que ele me mate. Se o rei Davi, o pai dele, né, achar alguma culpa nele ainda, que ele me mate, mas eu quero vê-lo. Aí Joabe foi, conversou com Davi e tudo, e Davi aceitou ver Absalão. Então, Joabe entrou e foi lá e conversou com o rei e convenceu o rei, e assim lhe disse. Aí o rei respondeu a Joabe, chama Absalão. Aí ele chamou Absalão, e Absalão, filho do rei Davi, entrou e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei foi e beijou Absalão. Assim encerra o capítulo 14. Muitas vezes precisa de intermediário, gente, né? Às vezes a gente acha pessoas para fofocar, para falar mal, para falar um tanto de coisa, mas para apaziguar situações é difícil achar, né, gente? Precisamos de pessoas apaziguadoras, pessoas que preparem encontros e tudo, porque muitas vezes tem irmãos que não conversam mais um com o outro, tem pais que não conversam com seus filhos. Foi uma coisa horrível? Foi.
né? Mas foi muito difícil para Davi. E ali esse capítulo encerra assim. Ele beijando ele, né? Porque eles cumprimentavam com o ósculo santo. O beijo naquela época era chamado de ósculo santo. Então, se você puder apaziguar uma situação, se eu puder apaziguar uma situação, Deus está falando muito comigo, em nome de Jesus, que Deus me dê força para conseguir apaziguar essa situação pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, deixe o seu comentário aí. Que Deus possa nos dar sabedoria, que possamos ser apaziguadores, que possamos influenciar a amizade e não a inimizade, em nome de Jesus. Esse é o livro do 2 Samuel, capítulo 14. Deixe o seu comentário e o seu like, e se puder compartilhar, compartilhe em nome de Jesus. Eu sou a evangelista Patrícia. Beijo, Chica. Te amo, linda. Deus te abençoe. Você está bem hoje? Graças a Deus. Beijo no coração. Até a próxima.